Pessoal, se preparem porque hoje tá polêmico. Esse boletim tá recheado de novas informações bombásticas. Inclusive, Bolsonaro trouxe à tona uma informação importantíssima que pode mudar o rumo das investigações do STF e que buscam a todo custo culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro de um suposto golpe do Estado, né? E ficou muito claro com as evidências que eu vou mostrar aqui dentro desse vídeo para vocês, que tudo isso, gente, não passa de um trâmite do STF com a esquerda para tirar Bolsonaro da jogada. Eu vou mostrar e revelar para vocês aqui tudo o que está acontecendo. Eu peço que vocês assistam até o finalzinho. Tem muita exposição e talvez isso ajude a mudar o rumo das investigações, o resultado, talvez, quem sabe, das investigações. Então fica comigo até o finalzinho, porque você não pode perder esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e bora lá. Começando com a primeira notícia que mostra o porquê a esquerda está tão desesperada, o STF está tão desesperado. Bolsonaro teria 37,6% contra 33% de Lula se a eleição fosse hoje. Gente, olha só, saiu no jornal Poder 360 que se a eleição presidencial fosse hoje, o Bolsonaro, que nesse momento está inelegível, teria 37% das intenções de voto contra 33% do atual ocupante do Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso veio segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, que foi realizado de 21 a 25 de novembro, como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento coletou dados já durante o período que se tornou pública a investigação da Polícia Federal que acusa Jair Bolsonaro de ter sido um dos organizadores de um golpe de Estado frustrado, e também sobre o processo de tentativa de assassinato contra o Lula, Alexandre de Moraes e o Alckmin. E aqui mostra, olha só, né, que interessante, em primeiro turno, Bolsonaro lidera numericamente, Lula está em segundo lugar. Há também Ciro Gomes com 7,9% da intenção do voto, Simone Tebet com 7,7% e Ronaldo Caiado com 3,7%. A pesquisa foi realizada nas 27 unidades da federação, com mais de 2.000 eleitores entre 16 anos ou mais. E aqui ele mostrou, ó, Lula, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, olha, em terceiro lugar, Ciro Gomes, Simone Tebet, Ronaldo Caiado, aí foi mostrando, Tarcísio, olha a posição que eles ficaram. Então aqui, mostrando esse cenário, reflete o porquê a esquerda está tão desesperada e querem tanto tirar o Bolsonaro da jogada. E o STF também. Olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo no Twitter. Deixa eu carregar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que saiu no New York Times. Olha só. Deixa eu aumentar o volume aqui. Olha só. Criticando o Supremo Tribunal Federal por estar, nas palavras do jornal, desfazendo a Operação Lava Jato. A Aline Beckett tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Colombo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Bom, o jornal norte-americano fez duras críticas ao STF, afirmando que o Supremo está rejeitando evidências e anulando condenações importantes de réus envolvidos na Operação Lava Jato. O texto recebeu o seguinte título, abre aspas, um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, fecha aspas. A reportagem criticou diretamente também o ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as condenações de Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmitt. O argumento que foi utilizado pelo ministro é de que as provas obtidas não podem ser usadas para fundamentar as decisões judiciais. E, além disso, o ministro chegou a anular também as multas que foram aplicadas às empresas como a Odebrecht e a JBS. O New York Times chegou também a chamar a atenção em relação à relação do ministro Dias Toffoli com o Partido dos Trabalhadores antes da indicação dele ao Supremo Tribunal em 2009. Eu lembro a vocês que o ministro foi advogado do PT ligado ao presidente Lula e, segundo o New York Times, isso acaba levantando aí questionamentos sobre a imparcialidade na atuação do ministro Dias Toffoli no STF. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Então vocês viram aí, né? Mas tem mais. Além da repercussão internacional, o Bolsonaro se posicionou, expôs aí
a sua opinião, a sua indignação em relação ao que acontece no Brasil, com base, inclusive, na imprensa internacional que repercute esse cenário atual. Olha só esse post que o Jair Bolsonaro publicou no Twitter, né, no X, antigo Twitter. A reportagem publicada pelo New York Times nesse domingo expõe com clareza a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo. Em vez de alimentar narrativas absurdas e típicas de regimes autoritários, como falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe, o jornal se volta aos verdadeiros problemas do país e expõe como os abusos e excessos que estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção dos investidores internacionais e criando uma série de problemas domésticos e externos. O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção é, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que têm atuado para blindar amigos quase sempre de esquerda, enquanto persegue membros da oposição ao atual governo, sempre de direita. O texto do New York Times não deixa dúvidas, o aparelhamento do Estado está liderando um processo de instrumentalização e desmonte institucional que coloca em risco a própria credibilidade do Brasil no cenário internacional. Segundo o jornal, ao invalidar provas, anular condenações e beneficiar empresas e figuras envolvidas dos maiores escândalos de corrupção da história, o Brasil de hoje não é um Estado que cultive e promove o respeito à lei, mas que promove a impunidade de aliados, em claro contraste com a postura e a retórica adotadas contra alvos como os presos políticos do dia 8 de janeiro. A reportagem demonstra ainda que essa crise não se limita ao passado da Lava Jato, mas reflete o presente e o futuro de um Brasil onde as instituições estão capturadas por interesses políticos partidários. O New York Times destaca, por exemplo, o inquérito das fake news criado segundo o próprio jornal para perseguir críticos e censurar a imprensa. Sob esse mecanismo, verdades inconvenientes são silenciadas e a liberdade de expressão, pedra angular de qualquer democracia, vem sofrendo ataques sem precedentes. Assim como o recente edital do Wall Street Journal, o New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil caso esse ciclo de destruição institucional continue. A politização de instituições que não deveriam ser políticas não é apenas um retrocesso no combate à corrupção, mas uma mensagem clara de que o Brasil de hoje está voltando a ser um paraíso da impunidade, onde os poderosos podem fazer o que quiserem, sem qualquer temor de punição, enquanto as vozes dissidentes são perseguidas, rotuladas de antidemocráticas e caladas. Essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses. O Brasil merece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos e os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade e pela verdade tem que ser de todos. Só poderemos construir o país que queremos, deixar para as futuras gerações, se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas duradouras. Por isso, volto a fazer um apelo sincero à classe política, aos líderes empresariais e àqueles que têm voz na imprensa. Precisamos devolver o Brasil ao rumo certo. A história está nos observando e o povo está chamando por justiça, liberdade e verdade. Então, olha só, né, esse post revelador que o Bolsonaro trouxe, e trouxe muito bem colocado as palavras, porque está muito claro tudo o que está acontecendo no Brasil. E não é só nós que estamos falando, não é só nós que percebemos isso, mas é o mundo. Vocês viram aí o jornal internacional famosíssimo expôs o sentimento que o Brasil traz em relação às autoridades, à arbitrariedades do STF, ao descaso de fato com a lei. Aqui também mostra ainda, dentro do X, uma outra informação que é a respeito do ministro Fux, que confirmou que teve sim corrupção no governo. Olha só. Federal de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas.
O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Então, meus amigos, o próprio STF, né? O próprio ministro confessou que mesmo anulado, indignado com a própria justiça, a mesmo anulado os processos, realmente teve a corrupção e foi comprovado durante as investigações e as condenações, quando teve a condenação. Então, vocês viram que tudo não se passa de um teatro. Viu como está claro o que está acontecendo no Brasil? Porque o próprio STF reconheceu. E aqui o Bolsonaro trouxe mais. Olha só o que ele falou no Instagram. Deixa eu trazer aqui para vocês o som. Nossa carne, eu diria mais, né? O Lula, a questão de poucas semanas, estava na Amazônia com o índio Raoni e o nosso querido Macron. E foi assinado ali um acordo para o Macron explorar urânio no Brasil. Talvez lá em Santa Quitéria, no Ceará. Até porque ele perdeu urânio de um país da África, que lá sim foi dado um golpe. Eu jamais assinaria um acordo de urânio com qualquer outro país, muito menos com o Macron. Agora, se eu assumisse hoje a presidência da República, esse acordo seria revogado. Então vocês viram aí, né? O Brasil sendo vendido, né, gente? Esse é o sentimento que nós brasileiros temos com esse atual governo. E aqui, para encerrar, eu vou trazer aqui o deputado que convidou a Jojo Todinho para ser ouvida na CCJ, após uma afirmação de 1,5 milhão aí para ajudar, né? Peraí que entrou um anúncio aqui, gente, desculpa. Olha só. Após a afirmação de 1,5 milhão para ajudar em campanha de Lula. Então, para a Zucco, a revelação é estarrecedora na medida em que podem ficar configuradas uma série de irregularidades como abuso de poder e caixa 2. Então, a esquerda ela está desesperada, gente, porque olha o tanto de podridão que está sendo exposto sobre a esquerda. A cantora Jojo Todinho foi questionada sobre a veracidade da proposta de 1,5 milhão feito pela equipe de campanha do presidente Lula em 2022. Abre aspas, não foi só comigo, fecha aspas, disse Jojo Todinho em uma entrevista ao podcast Conversa Paralela, da Brasil Paralelo, na segunda-feira, 25 de novembro. Jojo disse que recebeu a proposta em um almoço. Ela aceitou o convite que recebeu em um telefonema da equipe do petista. Ela pensou que fosse uma proposta relacionada a trabalho e aceitou, sem saber o que ocorreria na reunião. Abre aspas, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho e quando eu cheguei lá era isso. Eu falei, desculpa, gente, não vai rolar, fecha aspas. Na entrevista, disse ainda que outros famosos receberam dinheiro para apoiar o presidente, abre aspas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money, fecha aspas. Segundo Jojo, as páginas de fofoca que a atacaram também receberam dinheiro para a campanha na época, abre aspas. Se para mim foi 1,5 milhão, imagina o quanto eles não ganharam e o quanto continuam ganhando, fecha aspas. Disse ela ao podcast Conversa Paralela. Então, a CCJ, ela busca apurar se tais alegações configuram violação das leis eleitorais como crime eleitoral e abuso de poder econômico, conforme a Lei 9504 de 1997 e o artigo 37 da Constituição. Os deputados justificaram o convite, destacando a importância de garantir a transparência e a legalidade no processo eleitoral brasileiro. A data da audiência ainda será definida. O deputado alega ter ficado estarrecido com a informação. Ele disse que seria importante ouvir o depoimento de Todinho, que inclusive está sofrendo uma campanha de cancelamento nas redes sociais com a perda de patrocinadores. Esta é a realidade que estamos vivendo, uma perseguição implacável contra quem se declara de direita. Quanto às revelações de que o meio artístico foi contratado de forma vedada, é um escândalo de grandes proporções. De onde veio esse dinheiro? A Justiça Eleitoral precisa se posicionar. O PT negou a informação. Em nota, eles disseram, abre aspas, a campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todinho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema-direita no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula, fecha aspas. Então, gente, olha só, o desespero da esquerda é tão grande porque agora está sendo tudo exposto.
E antes, alguns que se declaravam aliados, agora são opositores, estão mudando de lado, porque não aguentam mais ver a verdadeira face da esquerda. Então comentem aí o que vocês estão achando disso tudo. Esse é apenas a pontinha desse iceberg. A guerra está apenas começando e a gente vai acompanhar tudo de perto para trazer cada vez mais para vocês a verdade. Então é isso, um beijo, se cuide e até logo.